Boa noite a todos. Hoje, dia 30 de abril de 2024, nós estamos recebendo aqui no Amigo Curriculum Society o companheiro Mário Mazei, do Centro Espírita Joana de Ângeles, da cidade de Ubatuba, no estado de São Paulo. E o Mário vai trazer algumas reflexões para nós sobre o tema mediunidade e tecnologia. O companheiro Michel vai fazer a leitura e a oração inicial. Obrigada. Boa noite a todos. Vamos aqui, vamos ler aqui um trechinho do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Somos de Deus. Não nos é fácil desvencilharmos dos laços que nos imantam aos círculos menos elevados da vida, aos quais ainda pertencemos. Apesar da nossa origem divina, mil obstáculos nos prendem à ideia de separação da paternidade celeste. Cega-nos o orgulho para a universalidade da vida. O egoísmo encerra-nos o coração. A vaidade ergue-nos falso trono de favoritismo indébito, buscando afastar-nos da realidade. A ambição inferior precipita-nos em abismo de fantasia destruidora. A revolta forma tempestades de ódio sobre as nossas cabeças. A ansiedade fere-nos o ser. E julgamos, nesses velhos conflitos do sentimento, que pertencemos ao corpo físico, ao preconceito multissecular e à convenção humana, quando todo o patrimônio material que nos circunda representa empréstimo de forças e possibilidades para descobrirmos nós mesmos, enriquecendo o próprio valor. Na maioria das vezes, demoramos-nos no sombrio cárcere da separação, distraídos, enganados, cegos. Contudo, a vida continua segura e forte, semeando luz e oportunidade para que não nos faltem os frutos da experiência. Pouco a pouco, o trabalho e a dor, a enfermidade e a morte compelem-nos a reconsiderar os caminhos percorridos, impedindo-nos a mente para as zonas mais altas. Não desprezes, pois, esses admiráveis companheiros da jornada humana, porquanto quase sempre, em companhia deles, é que chegamos a compreender que somos de Deus. Então, pedimos a todos que fechem os olhos e possamos imaginarmos agora em um local sereno, tranquilo, acompanhados pelos nossos irmãos benfeitores, que vieram harmonizar este ambiente num clima de paz e amor e fraternidade. Pedimos ao nosso palestrante, irmão Mário, que tenha o verbo fácil, a palavra tranquila, e que as informações que ele venha nos trazer hoje possam ficar em nossas mentes como aprendizado, e que, acima de tudo, possamos, na medida da capacidade de cada um aqui, colocar em prática. Te agradecemos, Senhor, pela essa oportunidade maravilhosa que temos aqui reunido em Teu nome, de mais um dia de aprendizado. Obrigado, Pai. Que assim seja. Obrigado. Com você, Mário. Boa noite a todos, né? Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Queria agradecer mais uma vez a nossa querida Aline pelo convite e a todos que estão nos assistindo, de forma que possamos, neste momento, nos sintonizar com os espíritos luminosos através dessa live, né? E que estejamos todos unidos com os nossos corações imbuídos nos melhores sentimentos. Bom, hoje eu trago o tema para vocês. Deixa eu colocar aqui na tela só um pouquinho. Estão vendo aí, né? Sim. Tá.
Então, hoje eu trago o tema para vocês, mediunidade e tecnologia. E muitos irmãos se perguntam como é possível dois opostos estarem unidos? Como podemos integrar a religiosidade com a ciência? E esses questionamentos por séculos foram feitos, em especial por aqueles irmãos mais arrojados, que em determinado momento do vosso viver instituíram novos paradigmas, tais quais os sacerdotes brahmanes, os sacerdotes egípcios, os templários e tantos outros irmãos que trabalharam de forma de vanguarda os ideais espirituais com novas posturas. E aí nós nos perguntamos o que podemos, dentro desse aspecto, entender o que o Espiritismo nos diz. Nós vamos buscar lá na Gênese algumas informações muito importantes, mas o mais importante que nós temos que ter em mente é que tanto a ciência como a religião, né, são elas duas alavancas do desenvolvimento humano, pois uma revela as leis materiais e as outras as morais. E todas elas, queridos irmãos e irmãs, partem do mesmo princípio, e esse princípio é divino. Portanto, como é possível haver contradição nessas duas vertentes? Se Deus cria o homem, fornece ao homem a capacidade do raciocínio, do intelecto, e ao mesmo tempo dá a ele a possibilidade, através do seu livre-arbítrio, criar. Evidentemente, as suas criações são pertinentes ao seu bem-estar. E o seu bem-estar, na medida em que ele se aprimora, ele vai desenvolvendo novas metodologias, vai desenvolvendo condições melhores para si próprio. Independente disso, há também dentro dele, que é inerente ao ser, a sua religiosidade interior. Portanto, essa mescla entre religião e ciência não deixa de ser um processo natural em que o homem está submetido ao progresso, respeitando, de alguma forma, a sua religiosidade e tendo como meta também a sua melhoria interna. E lá na Gênese nós vamos encontrar a seguinte passagem: o Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o Espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. E o Espiritismo sem a ciência faltaria apoio e comprovação. O estudo das leis da matéria tinha que preceder o da espiritualidade, porque a matéria é que, em primeiro momento, né, fere os sentidos. Então, daí nós começamos a entender que, no primeiro momento, o homem tem que trabalhar o seu bem-estar. O homem precisa realizar tarefas, criar oportunidades para que ele se sinta melhor e auxilie na sua possibilidade de desenvolvimento, em especial material. E a partir do momento que ele se melhora como criatura, ele também vai buscando a sua espiritualização. Então, nesse binômio ciência, né, e religião, num primeiro momento, a matéria é que fala mais alto, para, num segundo momento, trabalhar a sua religiosidade interior. Na sequência, também encontramos na Gênese a seguinte afirmativa: a ciência tem por missão descobrir as leis da natureza. Ora, sendo essas leis obras de Deus, não podem ser contrárias à religião, que se baseiam na verdade. Lançar anátema ao progresso por atentatória à religião é lançá-lo à própria obra de Deus. Mário, Oi. desculpe te interromper, é porque aqui a gente não está vendo passar os slides. Aparece para a gente o primeiro ainda, o título, Mediunidade e Tecnologia. Ah, tá. Deixa eu ver como é que tem que fazer. Aham. Vocês não estão vendo, então. Não, a mudança de slides não.
Espera um pouquinho. Olha, vocês me perdoam que quase eu não uso o Zoom, né? Eu estou trabalhando com outras plataformas, então não está passando. Tem escrito em algum lugar modo apresentação? Deixa eu ver aqui. Espera um O programa, né? Agora mudou. Apareceu. Não, mudou, mas não está no modo apresentação. Tem que ser no modo da apresentação, né? No exibir, ali, ó, no menu exibir. No menu seu, exibir. Não. Tá bom. Não. Bom. Mas você pode deixar assim, Mário, e ir passando e clicando em cada telinha. E aí a gente vê. Agora a gente está vendo tecnologia do plano espiritual. No exibir, não é? Só um pouquinho, gente. Espera. Então, retornando, nós vamos observar que na Gênese nós vamos ter lá, né? A ciência tem por missão descobrir as leis da natureza, ora sendo essas leis obra de Deus, não podem ser contrárias à religião que se baseiam na verdade. Lançar anátema ao progresso por atentatória à religião é lançá-lo à própria obra de Deus. Portanto, a gente entende aí que aqueles que eventualmente não conseguem fazer uma conexão, não conseguem trabalhar o viés entre a religiosidade e a ciência, no fundo também estão desconhecendo a própria essência da divindade, porque a própria essência da divindade não deixa de ser algo relacionado à ciência, né? E depois, na sequência, nós temos lá, caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ela se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ela aceitará. Nesse tocante, a doutrina espírita ela tem um dinamismo, né? Ela aceita o progresso porque ela se permite modificar-se de acordo com as novas descobertas científicas. E nesse contexto, então, nós entendemos que se o espiritismo tem esse dinamismo, possui essa capacidade, né, de amalgamar-se com as eventuais descobertas, a essência do espiritismo também não deixa de ser uma essência divina. E nesse sentido, tanto a ciência como a religião, elas têm uma origem única. E isso faz com que nós entendamos que tudo que advém para melhorar a vida do ser humano não deixa de ser algo também de ordem interior, né? Nós vamos entender que o Espiritismo nos mostra a existência de cidades e colônias do mundo espiritual. Nelas vivem inúmeras pessoas dotadas de regras, governantes, conjuntos habitacionais, departamentos variados, visando o comprometimento dos seus moradores nas atividades cotidianas. Alguns irmãos, infelizmente, não aceitam a possibilidade da existência de colônias espirituais. E, portanto, não aceitando essa possibilidade, fica uma lacuna aberta, porque, em verdade, a vida primária, né, a origem de todas as coisas está no plano espiritual, a se reverter no plano material. E tudo isso é possível porque existe, né, a matéria elementar ou fluido cósmico universal, e esse princípio, né, que faz parte do princípio material, pode ele ser modificado através das mentes capacitadas que, trabalhando, né, essas modificações, realizam criações inimagináveis. Portanto, o fluido cósmico universal é a matéria primária para as construções existentes no plano espiritual.
E todos nós, como diz lá no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, somos deuses. Se somos deuses, somos portadores da possibilidade de criarmos. E as criações iniciam sempre na nossa mente. A nossa mente é capaz de modificar essa matéria elementar a reverter nas nossas próprias, vamos dizer assim, iniciativas do dia a dia. Nós construímos a nossa mente, modificando esse fluido cósmico universal, e isso se reverte nas modificações necessárias para o nosso bem-estar. Mas nós temos que observar que no plano espiritual, a tecnologia já existe de há muito tempo. As obras de André Luiz nos revelam, né, maquinários importantes, nos revela uma tecnologia a qual hoje ainda muitas delas não chegaram na realidade. Então, nós vamos pegar lá, por exemplo, no nosso lar, que foi escrito em 1944, um veículo, né, chamado aeróbus, que é uma espécie de ônibus coletivo, né, todo feito de vidro, e que tem uma rapidez impressionante para realizar viagens e transporte de espíritos. Porque nós temos que entender que muitos espíritos ainda não adaptados ao plano espiritual e não tendo ainda condições de ordem psíquica, não conseguem se deslocar. Portanto, necessário é um veículo para que esses espíritos sejam transportados a distâncias razoáveis, né? Nós vamos encontrar um outro equipamento chamado globo cristalino, que esse equipamento, né, como diz lá, ele é envolvido por inúmeros fios ligados a uma espécie de alto-falante, e é um aparelho de comunicação com a finalidade de estabelecer a comunicação com os encarnados, né? Seria uma espécie de televisão a qual nós hoje aqui temos. E esse equipamento muitas vezes é utilizado para que os encarnados não sofram muito, em especial em relação à saudade, para que possa haver esse contato com aqueles entes queridos que já se encontram no plano espiritual. Obviamente não é algo comum, né? Mas isso acontece invariavelmente quando há a necessidade para que isso aconteça. Nós vamos encontrar no livro Missionários da Luz, que foi escrito em 1945, um outro equipamento chamado aparelho de condensação do oxigênio, que é um tipo de condensador, né, do oxigênio para promover a limpeza das impurezas presentes no ar do ectoplasma fornecido pelos encarnados. Esse tipo de equipamento, ele tem muito nas nossas salas, né, de fluidoterapia e também nas reuniões de ordem mediúnica, porque sendo um aparelho higienizador, né, promovendo a limpeza, né, das impurezas de ordem espiritual, ele fornece ali um ambiente salutar para as efetivas trocas fluídicas que ocorrerá em especial nas salas de fluidoterapia ou também chamadas salas de passe. Lá no livro Obreiros da Vida Eterna, né, escrito em 1946, nós temos um outro equipamento chamado gabinete cristalino. E esse equipamento, ele tem como função, né, absorver as emanações, né, proveniente das mentes e, através dessas emanações, cria-se paisagens, né? Então, nós temos lá uma passagem interessantíssima em que um mensageiro das altas esferas, chamado Asclépios, ele então se manifesta nesse gabinete cristalino numa paisagem criada por André Luiz e outros assistentes. Então, esse equipamento muito interessante, ele capta as emanações psíquicas ali dos desencarnados e através
de uma condensação, eles criam paisagens, né? Mais uma vez aí mostrando que somos deuses, né? Somos capazes de criar elementos através das modificações do nosso pensamento e, portanto, as modificações do fluido cósmico universal. Na sequência, lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, que foi escrito em 1955, nós temos um outro equipamento muito interessante também, que é o chamado psicoscópio, né? E esse equipamento é usado nos serviços mediúnicos, funcionando à base de magnetismo e eletricidade. Acompanha ainda, né, de óculos de estudos como recursos semelhantes a uma radiografia. Então, o que que acontece ali? Muitos médiuns, obviamente, devido ao seu dia a dia, às suas condições interiores, obrigou, enfim, não estando harmonizado suficientemente, esse equipamento faz uma espécie de radiografia, né, nas emanações, nas vibrações desses médiuns, e ali já há uma separação, determinando se esse médium está apto a receber ou trabalhar fluidicamente com essa ou aquela outra entidade. Então, nós observamos que numa reunião mediúnica existe por trás todo um equipamento e toda uma funcionabilidade muito detalhada, muito sensível, que capta exatamente os níveis e os padrões de sintonia e energético dos médiuns e, consequentemente, já dando ali as possibilidades dos trâmites mediúnicos de tal médium com tal entidade, né? Nós temos também um outro equipamento que também lá está lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, que é o condensador ectoplasmático, que é um aparelho também para facilitar os trabalhos mediúnicos, de modo a facilitar o diálogo com espíritos sofredores e dar-lhes orientação necessária. Esse condensador ectoplasmático, através de uma tela delicada, capta as radiações físicas e psíquicas e perispirituais para formar imagens, né, sobre os acontecimentos da vida pregressa do espírito em questão. Então, nós temos também alguns recursos nos trabalhos mediúnicos, quando, por exemplo, o dialogador, né, ou doutrinador, como muitos chamam, é, elege ali uma situação e faz com que, através, né, dessa ideoplastia que ele cria, rapidamente esse equipamento colhe o ectoplasma, né, os fluidos ali dos assistentes, e já vai formando as imagens necessárias para que o espírito assistido possa, de alguma forma, interpenetrar nesse ambiente psíquico e muitas vezes regredir no seu passado, né? Então, muitas vezes, esse dialogador, usando esses recursos, né, vai plasmando situações a quais o espírito ali, muitas vezes necessitado, é envolvido, e esse equipamento faz com que, então, haja a concentração desse ectoplasma e formando as imagens necessárias para a complementação do trabalho mediúnico, né? Então, nós precisamos entender, gente, que o plano espiritual, sendo a matriz, sendo a origem, né, de todas as coisas, trabalha de modo a facilitar a criação de processos, de equipamentos, e que isso reverterá num futuro para o plano material. E nós temos que pensar também que esses equipamentos, essa tecnologia que existe no plano espiritual, lida com as emanações de ordem psíquica, isso é, trabalha numa vibração muito mais sensível, muito mais diáfana, muito mais, vamos dizer assim, rarefeita do que os equipamentos que hoje nós temos aqui no mundo material. Então, portanto, esse mundo espiritual ele vivencia a matéria na sua essência
numa vibração muito mais potente, muito mais acelerada e vai aos poucos trazendo ao mundo material as possibilidades que já existem, né, no plano espiritual. Nós temos que ver outra coisa muito interessante, né, que todos nós temos a capacidade, né, de volitar. Volitar seria aquela ação que, através do nosso pensamento, nós conseguimos, vamos dizer assim, quebrar determinadas regras, em especial da gravidade, e alçarmos determinados voos, né? E quando nós não conseguimos, existe lá aqueles veículos, como a gente relatou há pouco tempo atrás. Mas, em verdade, o que acontece? Todos nós precisamos nos capacitar e dominar as nossas faculdades, no sentido que quanto mais adestrarmos, né, as nossas amplas possibilidades, mais conseguimos penetrar nas leis que regem, em especial, o mundo espiritual. No livro Libertação existe uma passagem muito interessante, né, que diz o seguinte: que aparelho vem ser esse? Indagou Eloy, antecipando-me a curiosidade. Trata-se de um captador de ondas mentais. As autoridades que dominam estas regiões preferem a apreciação em grupo, o que se faz possível pelas cores e vibrações do circuito vital que nos rodeia a cada um. Porque nos considerou neutros, o instrumento não é suscetível de marcar a posição das mentes que já transferiram para a nossa esfera. É recurso para a identificação de perispíritos desequilibrados e não atinge a zona superior. Isso é, naquele local, em especial um local de ordem inferior, já há equipamentos que são capazes de captar o nível de vibrações num circuito, vamos dizer assim, integral daquela criatura, mostrando a sua personalidade moral, né? Esse equipamento, captando as ondas mentais, ele consegue, de alguma forma, sondar o íntimo da criatura. Hoje, nós já temos determinados equipamentos chamados de interfaces neurais que já conseguem captar determinada gama de transmissão de pensamento, em especial a parte elétrica, né, não a parte química, mas essa parte elétrica, através de algoritmos e através de softwares, né, interpretando esses algoritmos, já nos conduz à movimentação da nossa própria neurofisiologia. Então, é possível esse aparelho, né, essas interfaces neurais, fazerem com que consigamos movimentar determinados membros, como, por exemplo, mexer no mouse de um computador, né, aquela pessoa que sofre de paralisia. Então, há essa, esse equipamento que é capaz, né, de substituir determinada fisiologia comprometida e fazendo ao mesmo tempo uma espécie de integração, né, entre as ondas mentais e a nossa fisiologia. Todos esses equipamentos, eles tiveram origem no plano espiritual. Todos esses equipamentos surgiram antecipadamente no plano espiritual para reverter no plano material no tempo certo. Então, nós precisamos entender que essa relação, entre a tecnologia, entre a ciência e, vamos dizer assim, a nossa religiosidade interior, ela é muito íntima, ela é muito próxima, porque não se pode desassociar as duas coisas. Todos nós, como seres em evolução, partimos da premissa que, estando ligado ao plano espiritual, em especial nos momentos do sono, onde muitas pessoas, durante 8, 6 horas, se desprendem, né, do corpo material e vão para o plano espiritual. Muitas vezes, nesses momentos, nós recebemos determinadas modificações, cirurgias,
somos submetidos a equipamentos, quantos de nós não amanhece bem melhor porque durante o sono, né, somos submetidos a tratamentos no plano espiritual e acordamos muito melhor, de bem-estar, determinadas dores cessam, porque essa integração ela é muito íntima, né? Ela existe o tempo todo. Obviamente, nós muitas vezes não conseguimos nos lembrar dessas passagens, né, que ocorrem no plano espiritual. Mas nós temos que entender que essa ligação é muito próxima, né? Nós estamos extremamente ligados às coisas que acontecem no plano espiritual. Mas o que tem a ver isso também com os centros espíritas, né? Nós vamos lembrar que a mediunidade, ela vem, né, de um passado distante, mas ela vai num processo de evolução, né? Com o advento aí da pandemia, muitas casas, obviamente, fecharam, mas outras tiveram que se moldar, né, a uma nova realidade. Tanto é que hoje nós estamos aqui nos falando através da internet, né, em países diferentes, mas ligados nesse processo. Estamos aqui conversando, mas automaticamente também há uma carga fluídica energética sendo transmitida não só pelo som, a qual nós estamos aqui a escutar, mas também pelos veículos fluídicos que estão acontecendo através da internet. Em especial, a nossa casa, que já trabalhava, né, com a internet bem antes da pandemia, lá a assistência espiritual relacionada à internet é um departamento muito grande na nossa casa. Há muitos tarefeiros espirituais que trabalham no departamento, né, de internet para justamente através das nossas lives, através dos nossos estudos virtuais, também assistam aqueles que conosco estão conectados. Então nós temos que perceber que a mediunidade ela vai criando também aspectos de evolução. Emmanuel, no livro Estudo e Vida, no capítulo 40, diz o seguinte: a divulgação em grande escala se consegue hoje através da internet, conhecida como a maior rede de computadores do mundo e que permite trocar informações dos mais variados assuntos, enviar mensagens, conversar com milhões de pessoas ou apenas ler a informação de qualquer parte do planeta. Em face disso, cremos que ela tem um papel mais importante na divulgação do espiritismo contemporâneo, até porque recordemos que o espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Então, hoje a casa espírita, ela tende a ter também uma dependência diferente, não só a física, mas também a virtual. E essa casa espírita virtual, ela abre um leque de possibilidades muito grandes, como, por exemplo, o atendimento fraterno virtual, onde muitas pessoas em situações de desespero, naquele momento se conectam com a casa, seja através do Messenger, seja através do WhatsApp ou outra plataforma de mensagens instantâneas, e ali, já num primeiro momento, já começa a receber, né, uma carga de energia, de fluidos de ordem positiva, já capacitando ela a mudanças de ordem psíquica. Fora os estudos, fora as palestras, né, virtuais que as casas hoje já estão ali com a possibilidade de realização. Nós temos a psicodigitação, né? Lembrando lá do histórico das mesas girantes, da tipologia, da sematologia, e depois passou para as tabuinhas, das tabuinhas passou para o papel, né, a psicografia, e hoje nós temos a psicodigitação, onde os médiums já diretamente digitam, né, nos teclados aí dos computadores as psicografias, né? Fora os atendimentos fraternos, os chats, né, dos estudos virtuais, também nós temos as vibrações à distância ou radiações, né?
que já acontecia de forma comum, mas hoje também está acontecendo pela própria internet. Então, essa é uma realidade que está acontecendo e que não pode ser desprezada, né? Muitas pessoas ortodoxas, né, de alguma forma, têm dificuldade da aceitação dessas mudanças, mas necessário se compreender que essas mudanças são frutos de ordem divina, né? São elas trabalhadas já com o propósito das novas eras que irão entrar. Geraldo Lemos diz, em determinado momento em que ele convivia com Chico Xavier, em que Chico ali, conversando com ele, de repente para de falar, fica olhando assim para um ponto isolado e de repente pergunta se o Geraldinho sabia, né, o que era multimídia. E naquela época não existia esse conceito de multimídia, né? Não estava ainda a internet sendo atuante. E aí, obviamente, Geraldinho não conhecendo ali aquele nome, mas deve ter relacionado alguma coisa com várias mídias ao mesmo tempo. E aí ele pergunta, mas por que, Chico, né, desse nome? E aí Chico revela para ele que os espíritos estavam dizendo que no futuro, né, as coisas aconteceriam, né, a divulgação da doutrina espírita seria através da multimídia. Então veja, né, é o futuro sendo ali naquele momento transmitido e Chico trazendo ali aquela revelação. Então nós temos que entender que a mediunidade e a ciência ou a tecnologia são coisas de origem divina e não se pode desassociar uma coisa à outra, né? Na medida em que nós vamos crescendo espiritualmente e tendo consciência, né, do nosso dever, nós vamos entendendo que o progresso ele faz parte desse processo e temos que aceitá-lo de maneira a qual nós possamos integrar junto com esse progresso, né? Todos nós, como família humana, como família cristã, né, e que temos como objetivo a melhoria do ser como um todo, esse ser como um todo, isso é a humanidade, ela passa por processos de renovação. E esses processos de renovação muitas vezes são difíceis de entender, difíceis de aceitar, muitas vezes dolorosos, mas em verdade são eles necessários para que de tempos em tempos crie-se novos paradigmas e com isso então a humanidade vá evoluindo num crescente. Bom, queridos irmãos e irmãs, eu queria agradecer aí pela oportunidade, pedir perdão aí pela falha técnica, né? Eu tenho pouca uso do Zoom, quase a gente não usa essa plataforma, então espero da próxima vez trabalhar ela melhor. E queria agradecer aí pelo convite e que Deus abençoe a todos nós. Obrigado. Ups. Mário, nós que agradecemos, não há problema algum aí sobre, sobre a tecnologia. Ainda estamos aprendendo juntos, recebendo as informações de lá devagar. Você pode finalizar a oração, por favor? Muito obrigada. Ó querido Mestre Jesus, agradecemos por esses momentos de comunhão que conosco e convosco tivemos. Rogamos a Ti que ampare e envolva a todos os irmãos que neste momento estão conectados conosco e que no futuro irão assistir a essa live e que todos nós possamos juntos, unidos, com os melhores pensamentos, também envolver aqueles que neste momento passam pelas dificuldades, em especial as guerras fratricidas, que os dirigentes encontrem o diálogo, a conversação ao invés das armas. Vamos ainda vibrando os nossos melhores sentimentos por aqueles irmãos que jazem nas ruas,
que trazem consigo as dificuldades do vício, tanto do álcool como das drogas, que consigam superar e, quem sabe, retornar para os seus lares. Vamos ainda, Mestre Jesus, envolvendo com muito carinho aqueles que neste momento encontram-se num leito de dor nos hospitais, também aqueles que estão nas penitenciárias, nos asilos, enfim, para que todos que estejam nesses locais recebam de nós os melhores sentimentos, sentimentos de paz, de esperança, de otimismo, de fraternidade, e que todos eles sintam em seus corações a necessidade de se apegar a essa força maior que tanto nos ama. E vamos ainda, Mestre Jesus, agradecer mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui presentes, pelo dom da vida, por tudo que nós temos, pelo ar que respiramos, pelo alimento que nos chega à mesa, pelo lar que nos abriga e por tudo que nos faz crescer. E assim, vamos então terminando essa prece com aquela a qual Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus.